Bom dia, pessoal. Nós vamos ter hoje a nossa última conversa da disciplina Psicologia das Relações Humanas, em que eu vou tentar falar um pouco, dialogar com vocês sobre as dúvidas que eu fui recebendo dos alunos a respeito dos textos sobre o Bion, né? Do que vocês andaram estudando sobre o Bion, das atividades que eu pedi para fazer, enfim. Essas dúvidas se referem especialmente ao sistema proto-mental e à teoria de grupos, de dinâmica de grupos do Bion, sobretudo o conceito de supostos básicos. Mas antes de entrar numa tentativa de esclarecer um pouco mais esses dois grupos de questões levantadas pelo Bion na obra dele, eu vou começar por falar, por dialogar com uma questão que estava presente no módulo anterior, quando vocês estudaram um pouco da Melanie Klein, em que um aluno diz assim: eu gostei dos textos, mas eu não entendi muito bem como é que isso tudo se relaciona com o tema da disciplina dos relacionamentos humanos e da vida em sociedade. Bom, então essa é a primeira questão que eu vou tentar fazer avançar, né? Porque talvez seja uma dúvida que mais alunos tenham, quer dizer, que é que essa disciplina, esses autores que nós estamos estudando, Freud, Klein e Bion, tem a ver com os relacionamentos humanos e com a vida na sociedade. Tá? A gente precisaria recuperar um pouquinho a introdução da disciplina, quando ficou bastante claro para vocês aquela categorização feita pelo professor Luiz Cláudio Figueiredo e Nelson Coelho Júnior, que fala de 4 matrizes da intersubjetividade, ou seja, da relação entre sujeitos, que é o cerne das relações humanas. O ser humano é sujeito. Ao se relacionar com outro, é uma relação intersubjetiva. Muito bem. A matriz que a gente procurou se aprofundar um pouco mais na disciplina, quanto tenha tido todo tipo de pandemia e pandemônio que impediu que a gente pudesse avançar muito nisso, mas os temas que a gente procurou estudar, os autores que a gente procurou estudar, são aqueles autores que nessa leitura inicial vocês viram estão correlacionados, estão abarcados dentro de uma matriz de intersubjetividade intrapsíquica. Então, Freud, Klein e Bion foram os autores que a gente priorizou para estudar dentro dessas contribuições que eles trouxeram para que se compreenda a fonte intrapsíquica das relações intersubjetivas. A gente viu que existem outras fontes ou matrizes transsubjetivas, fontes ou matrizes interpessoais, fontes ou matrizes traumáticas de uma intersubjetividade traumática. Existem estas contribuições que vão abordar essas fontes ou matrizes intrapsíquicas. Portanto, o modo como esses 3 autores se relacionam com a questão da intersubjetividade, a questão dos relacionamentos humanos, dos relacionamentos interpessoais e da vida em sociedade, esses 3 autores contribuem na medida em que trazem um modelo, cada um deles um certo modelo teórico que tenta expressar, que tenta abstrair, fazer figura da realidade intrapsíquica. A gente não vai aqui conseguir esmiuçar esses modelos, nem é o propósito dessa aula, mas eu gostaria de destacar alguma coisa que, de algum modo, é comum a esses 3 autores,
E não por acaso, já que Klein foi uma freudiana, pelo menos até certo ponto. Quer dizer, ela se envolve com a psicanálise a partir do estudo do Freud. E o Bion, por sua vez, se envolve com a psicanálise a partir do estudo, sobretudo do Freud, mas também da Klein. Quer dizer, há uma linha de continuidade entre esses pensadores. Tá? Só que cada um deles vai formular esse modelo, essa abstração da realidade intrapsíquica em termos um pouco diferentes. Se vocês se lembrarem da nossa introdução à disciplina ainda presencialmente, eu falava para vocês alguma coisa como um modelo teórico é como um mapa. Quando você vai para uma cidade que você não conhece, você olha o mapa. O mapa não substitui a cidade. Ele tenta representar o melhor possível a cidade. Claro que você precisa transitar pela cidade, viver, habitar a cidade para conhecer. Né? Mas o mapa te dá boas hipóteses de quanto melhor seja o mapa, melhores hipóteses ele vai te dar dessa topografia da cidade, desse lugar para onde você vai. Evidentemente, cada cartógrafo registra o mapa, desenha o mapa de uma maneira um pouco diferente. Tá? Algumas coisas no estilo, na poética, na maneira como o cara vai apresentar aquilo, de acordo com a compreensão que ele tem do lugar que ele está mapeando. Muito bem. Mas algumas referências vão ser comuns. Eu queria destacar, para deixar bem claro como é que esses autores que a gente andou estudando, inclusive o Bion, como é que eles se relacionam, como é que eles contribuem para a compreensão dos relacionamentos humanos e da vida em sociedade. Eu queria destacar o fato de que, desde o Freud, se vocês pegarem na obra do Freud, o que há de contribuição fundamental no Freud? Bom, ele contribuiu de várias maneiras, mas a que eu quero destacar aqui é o reconhecimento de uma certa dualidade da vida psíquica. O Freud tenta representar isso numa das tópicas que ele faz, distinguindo consciente e inconsciente, discernindo duas dinâmicas, dois modos de funcionamento, dois princípios de funcionamento da vida intrapsíquica. Um princípio, por exemplo, um princípio do prazer, um princípio da realidade. Um funcionamento inconsciente e um funcionamento consciente. Um funcionamento consciente que segue uma lógica das relações com o mundo real, com o tempo, o espaço, e um funcionamento inconsciente que segue uma outra lógica, uma lógica dos afetos, uma lógica do prazer-desprazer, que está em oposição a esta lógica da realidade, no sentido de que para este funcionamento inconsciente, para esse funcionamento mais ligado às pulsões, aos instintos, à vida psíquica muito primitiva, tempo e espaço não tem a menor importância. Não tem registro de tempo e espaço. Um sentimento que reemerge, a ressurgência de um afeto, surge hoje com a mesma intensidade das suas aparições primitivas, mesmo que a realidade, o espaço-tempo no qual esteja inserida hoje já não seja o mesmo. Tá? Bom,
essas dualidades que o Freud tematiza profundamente, que ele vai deixar como contributo a assunção científica de decisões que, na verdade, eram reconhecidas antes na filosofia, nos mitos, mas que a ciência nunca tinha lidado com elas. O Freud contribui com o fato de trazer isso ao estatuto de algo que se pode investigar e conhecer. Tá? Essas mesmas dualidades, essas mesmas divisões da vida intrapsíquica são reconhecidas pela Klein quando ela vai falar, por exemplo, no conceito de posição, e ela vai reconhecer uma posição depressiva, uma posição esquizoparanoide. Ela vai reconhecer essa dualidade operante o tempo inteiro. Tá? Quanto uma posição esquizoparanoide seja mais primitiva do ponto de vista da ontogênese do sujeito, nascemos na posição esquizoparanoide, digamos assim, e avançamos, amadurecemos na direção de uma posição depressiva. Mas, ao mesmo tempo, a Klein nos traz essa sincronicidade dessas posições. Eu não supero absolutamente, totalmente a posição esquizoparanoide. Eu recaio nela eventualmente. A vida psíquica traz uma alternância de posições. Espera-se que adultos maduros permaneçam mais tempo, consigam se sustentar mais tempo numa posição depressiva. Ou seja, uma posição de maior contato com objetos inteiros, de maior contato com o mundo real, de maior cuidado com o objeto. O que não quer dizer que permaneçamos o tempo todo nesta condição de maturidade, de contato com a realidade. Recaímos frequentemente em um funcionamento psíquico esquizoparanoide, típico da posição depressiva. Tá? Essa é uma outra dualidade, então, que está intrinsecamente ligada, que reverbera de outro modo aquelas mesmas dualidades que o Freud havia apontado. Por isso que se diz que tudo está em Freud. Né? Ele já tinha delineado essas marcas de um mundo intrapsíquico conflituoso, dual, que a Klein vem trazer um novo mapa sobre esse mesmo território, muito entre aspas, né? Sobre essa mesma território no sentido metafórico, não é um espaço, é um funcionamento. O Bion vai fazer o mesmo. O Bion também vai reconhecer essas mesmas dualidades, estes conflitos, essas contraditoriedades entre um funcionamento mais ligado aos primórdios do desenvolvimento psíquico, onde o psíquico e o somático são muito mais ainda indiferenciados, e um amadurecimento e o funcionamento correspondente de uma situação em que um psiquismo mais maduro, mais completo está operante, sem nunca, porém, tal como a Klein no conceito de posição propõe, sem nunca, porém, que seja superado inteiramente, totalmente, esse aspecto mais inconsciente, mais ligado aos afetos, em menor contato com a realidade, chamemos assim, extrapsíquica, com a realidade objetiva, com o mundo exterior. Tá?
em que o acento fica muito mais num certo polo, chamemos assim. O acento está muito mais no intrapsíquico, nos afetos, nas emoções, nas pulsões, na vida instintual, que seria aproximadamente o equivalente daquele funcionamento psíquico inconsciente, daquelas forças que provêm do id freudiano. No caso do Bion, ele vai tratar dessa dualidade em muitos pontos e aplicando essa dualidade para a compreensão, para o levantamento de hipóteses e para a compreensão de muitos aspectos da vida. O mais conhecido, imediato, e que vocês tiveram ocasião de estudar um pouco sobre isso, ele vai falar, por exemplo, no desenvolvimento da personalidade, ele vai falar de uma personalidade psicótica e uma personalidade não psicótica. Não no sentido de uma nosografia, não no sentido de estritamente de uma psicopatologia. Não, ele vai dizer que a personalidade é formada por partes psicóticas e partes não psicóticas. Tá? Lembra um pouco a ideia de uma personalidade bipartite. Tá? Uma personalidade inteira, íntegra, ela é composta, para o Bion, de partes psicóticas e partes não psicóticas. Tá? Qual é a relação disso com os temas do relacionamento humano e da vida em sociedade? Significa que pessoas normais, vivendo em sociedade e se relacionando, elas estão interagindo, em parte de modo não psicótico, realista, ouvindo o que o outro está falando e dialogando com isso, submetendo suas próprias vontades, desejos, impulsos, compreensões ao teste da realidade. Mas elas também vão estar se relacionando e vivendo, se omitindo de testar na realidade a compreensão que tiveram, a vontade que tiveram, a percepção que tiveram dessa realidade. Vamos dizer, se fosse para dizer de uma forma talvez um pouco não extremamente precisa, mas seria possível de dizer assim, tá bom, ao viver, se relacionar, viver no mundo, eu testo os meus conteúdos psíquicos com a realidade, pero no mucho, pero nem sempre. Nem tudo que ocorre no meu mundo intrapsíquico, no meu mundo interno, eu testo o tempo todo com a realidade. As convicções, vontades, afetos tingem em parte a minha compreensão da realidade. Então, esse é um contributo que o Bion agrega. Né? Para encerrar esse diálogo com a primeira parte, com a primeira questão que me foi levantada, ou com uma das questões que eu achei que era interessante falar desde o início, eu gostaria de quase citar, né, uma frase do Bion, que ele diz assim, só que eu não quero chamar a atenção ou alertar com as coisas que eu digo, eu não quero chamar a atenção, eu não quero enfatizar a divisão entre consciente e inconsciente, e sim a divisão entre finito e infinito. Tá? Isso vai se relacionar depois com
a teoria do pensar do Bion, que eu vou falar um pouco sobre isso quando estiver lidando com a questão que me foi trazida sobre o sistema proto-mental. Mas, por enquanto, eu vou só colocar uma coisa que foi pouco enfatizada nas leituras que vocês fizeram, embora seja tratada, por exemplo, num texto do Inácio Gerber, que está proposto para o último módulo. Então, quem escolher esse texto, porque no último módulo vocês têm 3 textos alternativos para leitura, um deles é do Inácio Gerber, de Freud a Bion pelos caminhos de Lao Tse. Nesse texto, essa questão é trazida, né? Uma maneira que o Inácio Gerber traz, inclusive, né, da gente aprender a compreensão do Bion sobre a vida psíquica e sobre a vida no mundo, é assim, dito de forma muito breve, é claro, mas algo como: quando o sujeito consegue, e esse ele vê como sendo o papel da análise, quando o sujeito consegue colocar suas questões ônticas relativas à biografia dele, os acidentes biográficos da nossa vida, numa perspectiva muito ampla, há uma mudança no sofrimento e nas angústias, nas atribulações que estes problemas, as questões da minha vida, da vida do sujeito, trazem a ele. Tá? Então, o Bion está o tempo todo focado no que é o processo psicanalítico como um processo de transformação. Transformação da díade da psicanálise. Né? Analista e analisando. Porém, por questões práticas, diz ele, ali você vai focar nas transformações do analisando. Né? Estas transformações vão derivar, segundo Bion, quando a perspectiva do sujeito pode transitar de uma preocupação com o finito da vida dele em direção ao infinito, de tempo e espaço infinito. Essa formulação, este mapa que o Bion nos traz, vocês viram isso, e a gente até teve ocasião de falar disso lá no início da disciplina, ainda na fase presencial, tem algo a ver com a trajetória de vida do Bion, tem um quê aí, né, daquilo, da proximidade que o Bion teve pela sua biografia com um pensamento oriental, indiano, hindu mesmo, em que ele traz algo disso. O texto que foi recomendado para o último módulo sobre o Bion, porque tem lá um texto sobre o Bion, mas tem outro sobre a Klein, sobre o Freud, cada um vai escolher aquele que quer estudar. Esse texto que eu estou mencionando do Gerber, ele vai tematizar um pouco mais isso. Então eu espero que essa questão levantada tenha ficado mais claro, pelo menos caminhos para compreender melhor qual é a relação, enfim, de se estudar Freud, Klein, agora Bion, em relação à nossa vida no mundo, né? Na nossa vida em sociedade e aos relacionamentos humanos de uma maneira geral. Bom, então, pessoal, para que a gente vá se aproximando das questões a respeito do sistema proto-mental, dos pressupostos básicos, né, que fazem parte, digamos assim, da teorização sobre o funcionamento de grupos que o Bion propõe, a gente precisa fazer uma rápida passagem pela teoria sobre o pensar do Bion.
É uma teoria desconcertante sobre muitos aspectos, e eu vou dar umas pinceladas, né? Vou sugerir para quem tenha depois interesse em se aprofundar nisso, um texto que se chama Teoria sobre o Pensar, está no livro. O título aqui no Brasil é Estudos Psicanalíticos Revisados, e esse texto é de 1957, Teoria sobre o Pensar. Nessa proposição do Bion, né, ele vai colocar uma coisa assim, de que, primeiro, o pensar ele depende de dois desenvolvimentos, diz o Bion. O desenvolvimento dos pensamentos e o desenvolvimento de um aparelho psíquico para se encarregar desses pensamentos. Notem que tem uma inversão da nossa visão mais comum, né? A gente tende a pensar, a supor, né, a acreditar que os pensamentos são um produto do pensar. O Bion está dizendo exatamente o inverso disso. Ele vai dizer que o pensar é que é um desenvolvimento que acontece a partir da pressão sobre o psiquismo dos pensamentos. Então, os pensamentos é que pressionam o desenvolvimento de um aparelho para pensar esses pensamentos, para se encarregar, para lidar com os pensamentos que pré-existem ao aparelho para pensar. Tá? Que é o pensamento para o Bion? Pensamento para o Bion é um produto de uma preconcepção, uma expectativa quase que inata, às vezes inata mesmo. Então, uma preconcepção seria uma expectativa a priori, anterior à experiência de algo. Né? Então, o pensamento é o produto, é o resultante de uma preconcepção e de uma frustração no encontro com aquilo que eu tinha uma preconcepção dele. Tá? Então, o sujeito tem uma expectativa de um objeto do mundo real. Tá? Quando ele se defronta com esse objeto, na situação em que esse objeto frustra a expectativa que o sujeito tinha, promove, provoca, propicia um sentimento de inadequação, de frustração, de não satisfação. Disto resulta um pensamento voltado, digamos assim, o pensamento como aquilo que brota desta falta, desta lacuna, desse desajuste entre a preconcepção, a expectativa, e o objeto, a experiência com o objeto da realidade exterior. Tá? Nesta condição, se o sujeito pode tolerar a frustração, ele se mete a pensar. Né? Ele envereda por um pensamento. Um pensamento tingido sempre do sofrimento da frustração. Tá? Por isso é preciso ter tolerância. Né? Ter alguma tolerância para pensar. Tá? Este pensamento pressiona a formação de um aparelho psíquico capaz de se encarregar disto, capaz de se encarregar deste pensamento que tematiza, que lida com, que mede exatamente a distância aberta entre
a expectativa, o desejo, a vontade, a necessidade até, e a frustração imposta no contato, na realização do contato com o objeto real. Né? É algo similar, próximo da ideia de teste da realidade. Tá? A realidade testa a sua pré-concepção. Tá? A ideia de teste da realidade, que vem do Freud, está provavelmente mais... vocês estão mais familiarizados com essa ideia. Né? Pois bem, a condição de frustração, desde que haja uma tolerância a essa frustração, engendra pensamentos. Estes pensamentos pressionam ao desenvolvimento de um aparelho que se encarregue deles, de um aparelho psíquico que dê conta desses pensamentos. Muito bem. As preconcepções, elas podem ter esse destino, elas seriam sementes de pensamento, que por sua vez, uma vez que brotem, né, vão mover a construção, a criação de um aparelho que dê conta disso. Tá? Agora vamos pensar em uma outra situação de preconcepção e um encontro com um objeto que frustra, mas numa situação em que o sujeito está numa condição de não tolerar a frustração. Nesse caso, a resultante não é um pensamento, a resultante é um objeto mau. Tá? É a representação de um objeto mau. Vamos dizer, em vez de pensar sobre a distância entre a expectativa e o objeto real com o qual o sujeito se defrontou, na impossibilidade de tolerar esta frustração, o sujeito projeta. Para usar o termo do Bion, evacua a frustração sobre o objeto. Tá? E o reconhece como um objeto mau, e o representa como um objeto mau, ameaçador, persecutório. É a ideia que eu tentei transmitir lá nas nossas primeiras conversas, quando eu lembro que em passant eu falei disso, a ausência numa situação de frustração que não pode ser tolerada pelo sujeito, ela não é vista como ausência, ela não pode ser representada como ausência. Não é que um seio satisfatório está ausente, ela é vista como a presença de um seio mau. Tá? A preconcepção, num encontro frustrante e na condição de não tolerância à frustração, engendra a representação deste objeto externo melhor dizendo, é uma representação fantasiosa, não do objeto externo tal como ele se apresentou, mas revestido de todos os sentimentos ruins de frustração que não podem ser tolerados, projetados sobre ele. O que é aquilo que, quando vocês estudaram a Melanie Klein, eu procurei tratar disso na audioaula que eu fiz, né, tentando antecipar algumas dúvidas, é a essência do conceito de identificação projetiva. Eu identifico o objeto fora, porém tingido, recoberto
daquilo que o próprio sujeito projetou sobre ele. E o que projetou sobre ele? Os seus sentimentos ruins, de frustração diante daquele encontro, né, com aquele objeto, e que foi evacuado, jogado sobre a realidade externa, reincorporando um objeto mau, formando representação interna de um objeto mau, perseguidor, persecutório, venenoso, mal intencionado, ameaçador, que estaria fora. Claro que aí você tem um distanciamento de uma compreensão, de uma percepção mais clara da realidade exterior. Porque sobre a realidade exterior está projetado a minha realidade intrapsíquica, que foi jogada lá fora. Mas eu percebo a realidade já recoberta de tudo isso que foi projetado. Tá? Então, para apresentar mais sistematicamente, no caso do encontro, de um encontro frustrante da expectativa e o objeto exterior, da pré-concepção e o objeto externo, você tem dois caminhos. No caso de tolerância à frustração, o caminho de emergência dos pensamentos. E aí a pressão para a constituição de um aparelho psíquico capaz de se encarregar de dar conta do pensar estes pensamentos. No caso desse encontro frustrante se dar numa condição em que o sujeito não tem tolerância à frustração, não tolera, não está em condições, pelo menos nesse momento, de tolerar a frustração, o que você tem é a formação de objetos maus, de identificações projetivas, que pressionam, inclusive, a hipertrofia aí desse dispositivo de evacuação, né? de projeção. Tá? Se num caso eu tenho a construção de um aparelho para pensar, diz o Bill, no outro caso eu tenho a construção de um aparelho para evacuar os meus sentimentos de não tolerância, os meus sentimentos de frustração, e evacuar qualquer resquício de pensamento que possa brotar. Tá? Então eu não penso, eu não percebo, eu simplesmente constituo um objeto mau, que precisa ser mantido fora, o qual eu preciso ou destruir ou dele fugir. Tá? Para completar esse quadro, né, da teoria do pensar, valeria dizer a situação, uma terceira situação em que é a pré-concepção, a expectativa, se realiza no encontro com o objeto, se realiza satisfatoriamente. Quer dizer, há a pré-concepção, há um encontro e uma satisfação na realidade, uma correspondência entre a pré-concepção e o objeto encontrado. No exemplo mais básico, né, é a pré-concepção inata do seio, que seria uma pré-concepção, vamos dizer, derivada da própria configuração somática do sujeito. Tá? O fato de ser um mamífero é alguma coisa inata a priori, uma pré-concepção de um seio. E há o encontro e a satisfação de tudo que está implicado nessa pré-concepção. Neste caso, o que se forma, o produto, o resultado disso é a concepção do seio. Tá? Aí com tudo que ele tem de real, mas a experiência tem que ter sido satisfatória para que uma concepção possa se formar e possa, inclusive, adiante se converter num conceito mesmo, numa
verbalização, numa definição, mas antes disso é preciso ter uma concepção realista cuja condição prévia é uma satisfação. Tá? Muito bem. Evidentemente que isso é uma passagem muito simplificada, né? Pela teoria do pensar, ou teoria sobre pensar, formulada pelo Bion. Aí mesmo a gente pode tentar transitar a partir disso que se falou, né, sobre a teoria do pensar, para o trabalho do Bion a respeito de grupos, onde a ideia do sistema proto-mental e a ideia dos pressupostos básicos vão comparecer. Bom, então agora vamos pensar como é que a gente transita dessas considerações muito básicas sobre a teoria sobre o pensar do Bion para os conceitos de sistema proto-mental e de supostos básicos ou pressuposições básicas que fazem parte, né, são conceitos que fazem parte das elaborações que o Bion faz ao longo de muitos anos de algumas experiências de trabalho com grupos, tá? De trabalho com grupos terapêuticos especificamente. Então é importante, né, ressaltar ali na biografia do Bion, tendo sido convocado na Primeira Guerra como combatente. Isso, ele era muito jovem, com 18 anos aproximadamente, ele é convocado na Primeira Guerra e vai para o fronte, alcança o posto de capitão, inclusive. Bom, na Segunda Guerra Mundial, Bion, que já tinha se tornado médico, que, enfim, estava trabalhando e tudo isso, e já tinha atuado em grupos terapêuticos, ele é convocado novamente e se encarrega de uma enfermaria por algum tempo, de uma enfermaria que reunia, né, que atendia soldados em condições de neurose de guerra. Além disso, outros trabalhos com grupos que ele próprio conduziu ou que ele supervisionou ou acompanhou de algum modo foram suscitando reflexões que estão tratadas em vários textos do Bion. A partir de 1940 ele já escreve um memorando sobre isso, refletindo sobre as primeiras experiências com grupos. Depois ele vai para esse hospital no front, né? Parte desses trabalhos e de revisões, porque o Bion vai revisando aquilo que ele vai produzindo sobre a questão dos grupos, vocês podem ver nesse livro Experiências com Grupos, que está traduzido para o português, embora seja uma tradução bastante, no meu ponto de vista, mal cuidada, mas em todo caso, aí vocês encontram esses trabalhos, como também no livro organizado pela Melanie Klein, que foi publicado acho que em 55, deixa eu ver, que é o Temas em Psicanálise Aplicada. Tá? Lá tem a revisão, dinâmica de grupo, uma revisão do Bion. Tá? Pois bem, os supostos básicos a gente pode aproximar daquela ideia de pré-concepção. A pré-concepção referida aos indivíduos, né? Os supostos básicos seriam aproximadamente como uma
pré-concepção que caracteriza os grupos. Tá? E o Bion vai falar em 3 supostos básicos. Vamos dizer, seria interessante colocar as coisas um pouco como ele coloca, né? E ir, vamos dizer, mais paulatinamente para falar disso. Bion vai dizer, bom, todo grupo se forma tendo em vista uma tarefa, tendo em vista a realização de um trabalho. Muito bem, os grupos se reúnem, os grupos se formam, sempre, inicialmente, tendo em vista a consecução, a realização de algo, de um trabalho. Tá? No entanto, diz o Bion, tão logo o grupo esteja formado, é como se colocasse como prioridade a manutenção do próprio grupo, a coesão, a persistência do próprio grupo. Tá? O trabalho que deu mote à formação do grupo continua existindo como uma meta, mas quase em segundo plano. Né? Vamos dizer, o que era a meta fundamental acaba se tornando, sendo relegado à condição de um pretexto de alguma coisa menos importante do que a manutenção do grupo em si. Tá? Muito bem. O grupo vai buscar se manter, como se a existência do grupo passasse a ser a finalidade do grupo. Nesta condição, a gente também poderia fazer uma aproximação um pouco tacanha e rápida. O trabalho que está posto como missão do grupo, como finalidade do grupo, ele continua importante, sendo mencionado, verbalizado insistentemente, mas vamos dizer que ele está num nível do consciente. Mas, no nível inconsciente, a manutenção do grupo se torna mais importante do que o trabalho a ser realizado. Além disso, o grupo se caracteriza por algo que eu posso aproximar daquelas preconcepções que o indivíduo traz inatamente, a priori, a respeito das coisas do mundo, dos objetos do mundo. Não a respeito, né, mas até antes do contato com esses objetos, Bion vai dizer que o grupo está sempre ali propício à emergência de suposições básicas. São pressuposições, o equivalente grupal da pré-concepção no indivíduo. São pressuposições de para que é que um grupo se reúne. Independentemente, numa outra categoria, num outro espaço ou tempo do funcionamento das pessoas dentro do grupo e do funcionamento do grupo no final das contas, é uma outra suposição que opera num outro nível, num outro extrato. O Gerber diria, né, naquele texto que eu já mencionei, num outro nível de realidade. Tá? Um nível inconsciente, um nível a priori e um nível que não está centrado, que não está calcado na realidade, e sim em alguma coisa que caracteriza os indivíduos quando estão em grupo. Tá? Que suposições básicas são essas?
são suposições relativas à finalidade de um grupo, que pode ser de, digamos, 3 naturezas ou 3 tipos. Vamos dizer, em português talvez não dê muito certo, mas um grupo de 2 se reuniu para fazer sexo. Ou um grupo de mais, de 2, se reuniu para preservar o grupo. Tá? Ou um grupo se reuniu para obter de alguém de quem este grupo depende segurança e satisfação de uma maneira geral. Tá? Essas 3 pressuposições é o que o Bion vai denominar uma pressuposição básica ou um suposto básico de acasalamento ou pareamento. É a suposição que 2 pessoas se reúnem para fazer sexo. Tá? A suposição de ataque e fuga, o grupo se reúne para preservar a existência do grupo, porque ele está numa condição de perigo, numa condição de ameaça. Uma condição de ameaça na qual ele tem que se proteger mediante o ataque àquilo que o ameaça e a destruição, ou mediante a fuga daquilo que o ameaça. Tá? E a terceira suposição, né, essa de que o grupo se reúne para obter de alguém de quem ele depende a segurança e a satisfação das suas necessidades, né, é o que o Bion vai chamar de um grupo de dependência. Tá? A pressuposição básica de dependência. Muito bem. Esses 3 pressupostos básicos, então, acasalamento ou pareamento, ataque e fuga, dependência, proviriam de uma matriz proto-mental, ou seja, de uma matriz primitiva, comum a todos, engendrada, diríamos assim, do mesmo jeito que eu disse que a pré-concepção se engendra na própria configuração somática, na configuração orgânica do indivíduo. Esses supostos básicos se engendrariam na condição natural, básica, primitiva da nossa espécie. Claro que a gente pode correlacionar isto com aqueles primeiros textos que estudamos acerca do Freud, né? Acerca da psicologia de grupo, ou psicologia das massas, e análise do eu ou do ego. Né? Cada um pode ter encontrado uma versão diferente. A versão que eu mandei é psicologia de grupo e análise do ego, né? Da Imago. Então, o grupo de dependência está muito ligado à nossa condição, por um lado, de mamíferos. Dependemos de alguém, sempre. Por outro lado, aproximando a ideia da horda primeva do Freud, dependemos, a nossa existência depende de alguém que nos proteja, o chefe da horda, primitivamente. Depois, os adultos que nos protegem, que nos cuidam. Também somos seres frágeis o bastante e vinculados aos outros o bastante para poder, para estarmos na condição de que muitas vezes sobreviver sozinho é impossível. Sobreviver em grupo é o suposto da preservação ou do ataque e fuga, né? O grupo se protegendo. Tá? Então, no de dependência, tem um chefe, um líder, alguém, um indivíduo que protege o grupo. Tá? Nesse outro caso,
do ataque e fuga, o próprio grupo, a existência do grupo, a coesão do grupo, o protege frente a outros grupos, a inimigos externos ao grupo, né? A ameaças externas ao grupo, a própria ameaça provinda do mundo natural. Então, um grupo tem melhores condições de se virar e se proteger de ameaças externas ao grupo, sejam elas naturais ou de outros grupos humanos. No caso do acasalamento, é a ideia de um pareamento, né? A ideia de dois elementos que, ao se reunir, podem produzir alguma coisa, podem gerar algo que continue o grupo. Portanto, está ligado um pouco à ideia da transmissão geracional, né? A esperança na próxima geração, a esperança em algo de bom que seja gerado e que, de alguma maneira, vai garantir ou propiciar ou favorecer a permanência deste grupo. Tá? Então, seriam as 3 finalidades pelas quais os grupos se formam. Claro, finalidades naquele nível de realidade, naquele nível que o Zimmermann vai destacar, né? Primitivo e comum. Todos partilham dessas pressuposições, né? Dessas expectativas. Isso seria o fundamento das relações que se estabelecem nos grupos, dentro desse mapa que o Bion traça sobre o funcionamento grupal. Tá? O sistema proto-mental, então, é essa base, essa matriz que engendraria essas 3 pressuposições básicas, essas 3 preconcepções de qual a finalidade de estarmos em grupo, o que fazemos em grupo, tá? Para que é que os grupos servem, o que é que eles fazem. Tá? Então, essa é uma maneira da gente transitar, né? Daquela ideia de como funciona o pensar, partindo de preconcepções que têm sua raiz na vida somática, que é, vamos dizer, anterior à formação de um psiquismo, à formação de tudo aquilo em que esse psiquismo pode se desdobrar em termos das faculdades, das atividades que ele possa realizar. Mutatis mutandis, o sistema proto-mental é uma matriz semelhante relativa à vida, já não do indivíduo, mas à vida dos grupos, ao funcionamento dos grupos, ao que acontece nos grupos. Só para a gente fechar com um pouco mais de clareza, como é que a gente pode pensar em aplicar isso, né? Que relação isso tem com a nossa vida em sociedade, com os nossos relacionamentos humanos, nos meios dos quais a gente faz parte, né? nos grupos dos quais a gente faz parte. Como a gente começou nessa conversa de hoje, destacando, né? É uma dúvida que, pelo visto, o tempo todo a gente tem que estar pensando mesmo nisso. Quer dizer, eu vejo um mapa, uma teoria, né? Um quadro teórico. Agora, como é que eu transito disso que está sendo dito aqui para a compreensão da realidade social, dos fenômenos psicossociais
que eu constato, que eu observo nos grupos. Eu vou usar, como costumo fazer, exemplos muito banais. Tá? O que não quer dizer que só se aplica a exemplos banais, mas eu deixo um pouco a critério de vocês ampliar essa compreensão. Tá? Lembro até de talvez ter antecipado algo disso lá nas primeiras aulas. As 2 únicas primeiras aulas presenciais que tivemos. Quando a gente se reúne numa sala de aula, é um grupo se reunindo. Tá? Esse grupo se reúne para fazer o trabalho de comunicar conhecimentos que o professor detém pelo seu tempo de janela, né? Pelo seu tempo de estrada, de percurso. Comunicar esses conhecimentos, criar as condições que promovam no aluno, nos alunos, o aprendizado. Como eu gosto de brincar, no meu caso, né, quando eu dou aula para a turma de Psicologia das Relações Humanas, que é uma turma de graduação em Psicologia, nós estamos tratando de transformar uma condição de não psicólogo em psicólogo. Né? O trabalho ali, o produto do meu trabalho, em conjunto, claro, com o trabalho de todos os outros professores do curso, é transformar gente que não era psicólogo em psicólogo. Tá? Esse é o trabalho. Tá? Então, o grupo de alunos se reuniu para obter de um indivíduo de quem eles dependem proteção e satisfação. Quem é esse indivíduo? Em geral, a suposição leva a pôr o professor nesta condição do indivíduo do qual o grupo depende para obter proteção contra o não conhecimento de psicologia, a não compreensão de psicologia, para obter satisfação na obtenção disso. Tá? Na outra suposição, né, ataque e fuga, é a suposição de que o grupo está sob alguma ameaça e que, unificados em grupo, podem se defender disso ou fugir coletivamente disso. Tá? Fugir organizadamente dessa ameaça. Tá? Desviar dela. Então, este seria o exemplo dessas 2 suposições básicas atuando num contexto, por exemplo, de um curso. Tá? E o pareamento, o acasalamento? Num contexto como esse, funcionaria, por exemplo, quando um aluno entra em diálogo ou com outro aluno ou com o professor, é sempre 2 a 2, 2 pessoas, não importa a posição delas no grupo, mas 2 pessoas, elas iniciam uma interação, elas iniciam um debate, iniciam alguma atividade que as reúne, vamos dizer assim. O restante do grupo passa a assistir, acompanhar, como se esperasse que dessa interação surgisse a ideia, a proposta que levaria o grupo à sua preservação, ao seu sucesso, enfim, a ser bem-sucedido. Tá? Levaria o grupo a uma condição que eles almejam. Mas o grupo, como um todo, fica aguardando, tem a expectativa de que
da união, da interação entre esses dois interlocutores, por exemplo, vai surgir a solução. Né? Há uma esperança. Né? Então, isso é uma maneira de tentar ilustrar esses supostos básicos operando no grupo. A gente poderia enveredar por outros exemplos de expectativa, de pressuposição de por que os grupos se reúnem, quais são as finalidades que orientam o funcionamento dos grupos. Evidentemente, essas pressuposições básicas que operam nesse nível primitivo, inconsciente, têm um caráter um tanto desconectado da realidade. E, portanto, é um funcionamento que, e o Bion trata muito disso, afasta da consecução do trabalho a que o grupo se vincula, né? Da missão do grupo, né? Da missão realista do grupo, do trabalho a ser feito. Né? Por exemplo, quando você tem um grupo de trabalho que se detém tempo demais na expectativa de que uma dupla, por alguma razão, vai encontrar a solução, o que acontece é, enquanto perdura essa esperança, que o Bion vai chamar de esperança messiânica, né? Enquanto perdura essa esperança, o que acontece é o restante do grupo não está fazendo trabalho algum. Está só esperando que esta dupla resolva o problema, faça o trabalho, traga uma ideia que aí sim, esta ideia vai resolver tudo. Né? No grupo de ataque e fuga, de novo, o contato com a realidade fica muito prejudicado, a compreensão do contexto no qual o grupo está fica muito prejudicada. Dentro daquela mesma dinâmica da evacuação que a gente falou antes, o grupo que está funcionando na pressuposição básica do ataque e fuga, tudo que lhe acontece de insatisfatório é projetado como sendo resultado de uma malignidade de fora, de um ataque, de uma má vontade. Tá? Com isso, o que o grupo perde é a possibilidade de se contrastar sua atuação, de testar sua atuação frente à realidade. Perde a possibilidade de criticar a sua própria atuação diante do contraste com a repercussão que isso tem na realidade externa a ele. Vamos dizer, isso engendra aquilo que hoje é comum ser chamado, né, de o grupo passa a viver numa bolha. Tá? Ali dentro tudo é certo. Essa é a representação possível. E tudo que houver de mal é evacuado fora. Tá? O mal está fora. E ele é idealizado como, desculpem aí a expressão, como mais mal. O mal absoluto está fora. E precisa ser combatido. Tá? Precisa ser destruído. Mais do que combatido, como eu não vou contrastar, nem checar, nem testar, eu tenho que destruir o outro, o que está fora, tá? O que não faz parte desse grupo. Na impossibilidade de destruir, eu tenho que fugir dele, tá? Mas eu não tenho como entrar num compromisso
com essa realidade. Né? Tudo é muito, tudo ou nada. Ou eu consigo incorporar qualquer contestação e transformar no próprio grupo, ou seja, converter ao grupo, ou eu tenho que destruir, ou tenho que me apartar, me separar dele, para ficar o mais longe possível. Tá? No caso do suposto de dependência, também o contato com a realidade fica prejudicado. Né? A percepção, a compreensão, primeiro, das limitações, das impossibilidades deste ser, deste ente, melhor dizendo, do qual o grupo supõe que depende, de que tudo depende deste ente. Tá? Fica prejudicada a possibilidade de perceber as limitações desse ente. No exemplo que eu dei, fica difícil perceber que o professor possa ter limitações e impossibilidades de atender a tudo que é esperado. Por outro lado, tem uma outra consequência, que é a contraface dessa, né? Não percebo a limitação do outro, não saio da posição de dependência, não percebo a minha própria potência, a minha própria independência. Então, quando o grupo fica nessa expectativa de que, bom, nós nos reunimos para clamar, reivindicar, obter, dependendo do contexto, até implorar, né? Suplicar, lembra os suplicantes do teatro grego, né? São aqueles que vão suplicar para aquela entidade, para aquele indivíduo de quem eles dependem, aquilo que eles precisam e a proteção que eles precisam. Bom, isso reduz esse grupo a uma condição de dependência e a perpetuação dessa dependência. Tá? E a uma idealização deste ser do qual eles dependem, tá? Do qual eles supõem depender, melhor dizendo. Tá? Porque a dependência não é uma dependência de fundo real. Ela provém, na verdade, como uma suposição básica dessa matriz proto-mental. O cara não está pensando, seria o equivalente a dizer isso. Né? Não é um pensamento, é um proto-pensamento, é uma suposição básica, a suposição de dependência. Tá? Ora, sob o império dessa suposição, a independência não é possível, porque a independência exigiria um pensar à distância entre o que eu quero, o que a realidade me permite obter, como compromissar com ela, como administrar esta relação e obter o que eu preciso. Implica também no pensamento, tá, as minhas limitações são as mesmas deste outro ser. Ele não é algo supra-humano para ser capaz de suprir tudo aquilo que eu preciso, para ser capaz de me proteger. Né? Então, em resumo, a questão dos supostos básicos é uma questão, por um lado, segundo a teoria do Bion, inexorável. Né? É assim como as preconcepções, né, para o indivíduo. É inexorável, é o nosso ponto de partida, faz parte da nossa condição. Tá? Como indivíduos, como grupos. A gente parte daí. Isso é primitivo, isso é básico.
Básico no sentido de que está ali como alicerce. A partir daí, podemos avançar na direção de construção, isso mediante um longo percurso, né? Mas a construção de bases mais realistas, mais racionais. Qual é a condição para isso, para concluir essa tentativa de avançar nessas dúvidas, né? Qual é a condição para isso? A condição para isso, para o Bion, é construir possibilidades de suportar sofrimento, de suportar frustração. Tá? À medida que eu me torno mais capaz de suportar a frustração, de tolerar a frustração, eu me torno mais capaz de pensar, eu me torno mais capaz de me defrontar com a realidade. Tá? De novo, a mesma coisa, à medida que eu me torno mais capaz de suportar sofrimentos e frustrações, eu e os meus pares, né, num grupo, à medida que os membros do grupo se tornam mais capazes disso, o grupo se torna mais capaz de transitar dos supostos básicos em direção ao trabalho de transformação da realidade. Esse trânsito, portanto, depende da tolerância à frustração e ao sofrimento. E como, para fechar um pouco mais, acrescentar mais alguma coisa do que o Bion nos traz como contribuição? Tá bom, então eu tenho que ser capaz de suportar sofrimento e frustração. Eu, todo mundo. Muito bem, como fazer isso? O contributo do Bion é aquele, retornando ao início da nossa conversa, é aquele de transitar do finito ao infinito. O sofrimento está sempre ligado ao afeto desprazeroso, ao afeto frustrante, né? Algo não está bom para mim. Tá? O sujeito se sente não atendido, frustrado. Ele sente a dor de estar sendo frustrado, tá? A dor de não estar sendo atendido naquilo que ele espera, na esperança que tem, no desejo que tem, na necessidade que tem. Diz o Bion, é preciso transitar do finito, desta condição de insatisfação, para o infinito, em que a insatisfação e o sofrimento é posto na perspectiva do longo prazo, da eternidade, das transformações todas, em que isto perde a importância, digamos assim. Não perde a importância no sentido de que, tá bom, agora não é nada de muito estoico, eu suporto a dor. Não. A dor vai passar. Ela é momento, a insatisfação vai passar. Ela é momento da minha relação com o mundo exterior. Se eu posso tolerar isso por um tempo, eu posso ir trabalhando e, eventualmente, transformar no médio e longo prazo uma situação. Tá? E algumas, postas na dimensão do infinito, elas não são transformáveis. Então elas passam a ser aceitas. É uma maneira de pensar essa frase do Bion, de colocar em trânsito do finito para o infinito. Tá?
essa explanação talvez esteja muito reticente e etérea. Me justifico dizendo que realmente é uma tarefa impossível tentar esclarecer dúvidas, responder impossível, tá? Mas mesmo lançar luz, é possível lançar um pouquinho de luz, oferecer encaminhamento por onde continuar estudando, pensando sobre Bion. Mas não é possível tratar de Bion numa videoaula, enfim, nessas condições. Bom, mesmo assim, espero ter dado alguma senda, caminho, porta de entrada para que vocês continuem, aqueles que tenham tido alguma sintonia, aqueles em quem tenha ressoado Bion, e não só ele, esses autores que a gente veio vendo, Freud, Klein e agora Bion, que a gente veio vendo no curso. Gostaria de fechar dando algumas sugestões de leituras que ajudam mais a avançar, né, no Bion. Falei um pouco do estudos psicanalíticos revisados no Teoria sobre o Pensar, e do Experiência com Grupos. Um outro livro que fica aí a sugestão para quem queira se aprofundar no estudo do Bion é o Transformações, né, do aprendizado ao crescimento. Transformações do aprendizado ao crescimento. O Aprendendo com a Experiência também é uma leitura interessante e que vai talvez reverberar algumas coisas do que a gente falou aqui. Então, uma outra porta de entrada que eu não posso deixar de mencionar é o filme Uma Memória do Futuro. Pode ser um caminho para se expor e permitir entrar em contato com o Bion. Gente, quero concluir dizendo que normalmente eu termino as minhas disciplinas dizendo que foi um prazer dar aula para vocês. No caso desse ano, eu brinquei antes, tivemos uma pandemia e um pandemônio que impediu que o nosso contato fosse como eu gostaria que tivesse sido. De qualquer modo, é preciso aceitar a realidade como ela se apresenta e lidar o melhor possível com ela. No prosseguimento, pondo numa dimensão infinita, vamos todos continuar, eu até me aposentar, vocês enquanto tiverem. Na verdade, gente, depois que a gente se forma no Instituto de Psicologia, você não vai mais se ausentar dali. Você pode seguir seu caminho, mas de vez em quando vai voltar à biblioteca, de vez em quando vai estar por ali, vai voltar para fazer um mestrado e assim por diante. Bom, eu vou estar sempre disponível para a gente bater papo, conversar diadicamente, né? Qualquer um de vocês que fique com alguma questão, que queira mais indicações de leitura sobre os temas da nossa disciplina, me procurem no trailer do café, me procurem pelos corredores e a gente sustenta esse nosso diálogo. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.